Boa noite, né, a todos, né, uma alegria, né, poder estar juntos, né, e repartir agora a palavra de Deus. Nós estamos na casa de Deus, e na casa de Deus nós temos de ouvir a conversa de Deus, e a conversa de Deus está revelado, né, não é algo que eu percebo, que eu acho, que eu sinto, não é? Deus nos deu a sua palavra. Nós temos essa maravilha nas nossas mãos, né, que esse milagre chegou até nós, que são esses 66 livros, né, que é a biblioteca de Deus, que nós chamamos de Bíblia. Né? E nós estamos no mês de dezembro nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus, não que a gente tenha certeza, né, que foi na data, mas é importante saber do evento. Basicamente são 4 os eventos importantíssimos para nós, 3 já aconteceram e 1 nós aguardamos. Foi o nascimento de Jesus, o primeiro, depois a morte de Jesus pelos nossos pecados, depois, né, a ressurreição de Jesus, saiu, né, de entre os mortos, né? Aliás, são 5 eventos, né? Depois a chegada dele nos céus, quando ele sentou à direita de Deus o Pai, né? E aquilo que nós aguardamos que ainda não aconteceu é a volta de Jesus, onde nessa volta nós vamos ver tudo aquilo que nós cremos. Por enquanto nós andamos pela fé, e fé é andar por aquilo que você não vê, mas você acredita. E por que você acredita? Porque quem prometeu é fiel e tem sido fiel até aqui. Então aquilo que os olhos ainda não viram, ainda não entrou no coração humano, isso aí vai ser manifesto. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, né, que então nós conheceremos como também nós somos conhecidos. Hoje a gente vê meio que obscuramente, mas então nós teremos toda a plenitude de Deus. Fala que ainda não se manifestou aquilo que nós seremos, mas quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestos. Vai ser uma mudança drástica e total. Aqueles que estiverem vivos em Cristo serão transformados, e aqueles que morreram sairão da sepultura. Todos sairão da sepultura. É algo surreal para aquilo que nós naturalmente cremos. Uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Isso é as coisas muito, muito importantes. O restante nós vamos enchendo, né? Mas o esqueleto, né, de tudo é isso. E nós vamos falando do Natal, nós vamos ver aonde que aparece a primeira promessa. Aliás, vamos ver 2 profecias hoje. Aonde tem a primeira promessa, é onde nós temos o entendimento de tudo aquilo que normalmente nos acontece, tá? E depois uma promessa, para encher o nosso coração de esperança, de disposição, que mesmo vivendo em aflições, nós temos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e é certo que as aflições que nós vivemos, não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Então hoje pela fé nós vemos essas coisas, e pela fé nós nos animamos, e procuramos animar uns aos outros, para que nós possamos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele desprezou o desprezo, e hoje ele está sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, da onde ele virá para julgar vivos e os mortos, e para receber os seus. E hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de nós aproveitarmos, né, a oportunidade e convertermos de todo o nosso coração. E isso não é uma aparência, isso não é um clube social, isso é um novo nascimento. É uma ruptura com a vida velha, aonde a gente passa a duvidar das nossas dúvidas e viver na certeza daquilo que Deus tem dito e tem cumprido, amém? Então o primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 14 até o versículo 19, que diz assim: então o Senhor Deus, Gênesis 3,14, então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita
entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Quando fala da serpente aqui, a gente pensa numa cobra, porque a gente faz associação. Mas se você for ver toda a história, né, você vê que aqui é uma linguagem apocalíptica, né, que é muito simbólica, né, porque não fala que era uma cobra, fala que era a serpente, não era uma serpente, lá na hora começa no capítulo 3, mas a serpente, mais astuta, né? E lá em Apocalipse 12 aparece a serpente com um nome diferente, o grande dragão vermelho, também conhecido como Satanás, que quer dizer adversário, conhecido também como diabo, que quer dizer acusador, que naquela oportunidade, quando Jesus chega no céu, ele é expulso, né, de lá, e aqui diz, você é maldita. O que está dizendo aqui? Se você então foi criado como um anjo de luz, agora você vai rastejar. Se havia planos altos para você, agora você caiu do seu status. E o que Deus fala claramente para esse ser aqui, é que para ele não existe salvação. Igual existe salvação para você, nós vamos ver, e para mim também, mas para ele não existe. Não existe salvação para ele. Todos os dias, há de eterno, vai rastejar e vai comer o quê? O pó. De sorte que muitos cartazes que têm sido dados para Satanás, eles são indevidos. Porque já aqui, ele foi derrotado, e evento após evento, ele é derrotado. Ele não tem sossego. Ele não tem sossego. Ele não tem salvação. E aqui diz mais: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Perceba que está no singular, descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá ao calcanhar. Então Jesus fala, Deus fala, aliás, que haveria uma inimizade por conta, né, daquela situação que aconteceu, onde aquele ambiente de paz, de harmonia, aquele ambiente maravilhoso, de um jardim, de tantas coisas lindas, maravilhosas, de paz, de uma presença de Deus com o homem, né, e a sua esposa, todos os dias, uma comunhão do Todo-Poderoso, que na viração do dia, aquilo foi quebrado. E foi quebrado por quê? Porque uma palavra de Deus não foi observada. Fala assim, mas é muito rigor, realmente é muito rigor. Deus, ele é luz, e nele não existe nenhuma treva. Treva nenhuma, nem uma manchinha. Nada, nada, nada. Deus, ele é luz, e nele não existe trevas. Mas por que todo esse rigor? É porque Deus sabe o que ele tem, o que ele criou, e a gente vai notar aqui, que se a gente acha que é um zelo, que é um rigor, o que Deus está planejando, é que nós tenhamos uma situação ainda superior, do que acontecia naquele tempo. Ele diz assim, por inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e o descendente dela, e essa aqui é toda a história humana, toda a história humana, a descendência, os seguidores dessa serpente, não é? E uma luta extremamente dolorida, de uma mulher, para dar à luz a um filho. Vamos lendo aqui, e a mulher disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. O que Deus está falando aqui para a mulher é aquilo que toda mulher sabe, e sabe muito bem, e os maridos também sabem, aquilo que é mais sublime para a mulher, que é dar à luz a uma criança. Quanto sofrimento, quanta dificuldade, nessa coisa tão linda, que é, quando você vê uma criança, o processo de desconforto, de mudanças que teve, o quê? Na vida. Mas note a coisa maravilhosa, que Deus não amaldiçoa a mulher. Ficou difícil? Muito, mas ela não é amaldiçoada, e nem perde o dom de Deus
de procriar. Mas a dificuldade está expressa aqui. E não somente para ela, continua mais. Além da gravidez, né, tem essa situação aqui que é: o desejo será para o seu marido. Muitas versões será contra o seu marido. Existe algo natural dentro de casa que é uma tensão constante. E aqui Deus estabelece uma coisa que não estava claro antes, assim, era uma coisa natural. Mas aqui ele fala de uma coisa que é terrível para as senhoras, para as mulheres escutar: o governo do homem. Está escrito aqui. É assim que funciona. Nós podemos andar por outros caminhos, por nossa conta e risco, mas aquilo que está revelado aqui, nas palavras do próprio Deus, aqui não é um profeta, é Deus falando, ele fala desse jeito. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher. Outra coisa complicada para a mulher escutar. O que Deus está falando para ele? Porque você escutou a sua mulher, ao invés de escutar o que eu te falei, maldita é a terra por tua causa. Outra coisa amaldiçoada foi a terra. Nota que a mulher não foi amaldiçoada, o homem não foi amaldiçoado, mas a serpente foi amaldiçoada, e essa terra também vai ser amaldiçoada. Ou seja, não haverá restauração, a não ser o quê? Num novo céu e numa nova terra. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. São palavras duras, difíceis de escutar, mas nota que hora nenhuma, naqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus determina, sentencia maldição. Ele fala de dificuldade. Nós não valorizamos, e por conta disso, ela fala: mas se eu tivesse lá eu tinha feito diferente. Eu acho que se a gente tivesse lá, a gente tinha comido não só o fruto, mas o pé, o galho, nós tinha feito tudo. Então essa bobagem, ficar, esse negócio de falar: se eu tivesse lá, isso é pura petulância. E não resolve nada. Ah, mas se eles fizeram isso, o que eu tenho a ver com isso? Mas, meu amigo, se você plantar uma semente ruim, vai dar o quê? Semente ruim, na verdade. Então não reclama não, é a nossa família, nós estamos juntos nessa, entendeu? E Deus nos ama. E teve que ser ruim mesmo, sabe por conta de quê? Para a gente ansiar por uma coisa nova. Então quando Deus fala essas coisas, o que a gente tem de encher o nosso coração de esperança é isso aqui: o descendente da mulher. E note aí, senhoras, mulheres, que o homem não participa dessa, só as mulheres. O descendente da mulher, porque isso não foi semente de homem. O Espírito Santo de Deus envolveu o quê? Uma mulher, e gerou no ventre dela o ente santo, que é o descendente, que foi lá o quê? Esmagou a cabeça da serpente. Então, essa é uma promessa para frente, né? Fica meio complicado, a gente está falando de Natal, né? A gente podia falar assim mais, né, pelúcia, né, mais fofo, né? E a gente falar de uma coisa dessa maneira aqui, mas é que eu quero mostrar para você, meu amigo, que tudo isso que nós estamos comemorando é um cronograma. A história, ela não é de improviso. Deus, ele tem uma agenda. Na plenitude do tempo, ele mandou o Senhor Jesus. E com a graça do bom Deus, foi suficiente um tempo para que nós existíssemos. Isso aí podia ter acabado na geração passada, mas ele deu o privilégio que a gente existisse e que hoje nós estivéssemos aqui, escutando o quê? Essas mensagens que nós vamos ver pela frente. Todo o Antigo Testamento é a luta de uma mulher para dar à luz ao descendente, e são muitas histórias, são muitas mulheres estéreis, são muitos os acidentes. Logo o primeiro casal teve lá 2 filhos, o Abel, que era legal, e o Caim, o que a serpente viu?
vão matar o Abel. E matou mesmo. Não adiantou. Pode ler lá. Caim matou Abel e nasceu Sete. Acabou não. Apareceu Sete. Depois Enos. Invocaram o Senhor. Na hora que parece que tudo acabou, você vai ver que a Bíblia todinha é cheia disso. Mas Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Deus ia destruir tudo. Na hora que fala assim, não tem ninguém. Viste o meu servo Jó? Naquele tempo, o Satanás ainda tinha o quê? Acesso lá no céu. Depois que Jesus chegou no céu, depois de ressuscitado, ele foi expulso, está lá no capítulo 2 de Apocalipse. Mas naquele tempo, ele comparecia diante de Deus, junto com os filhos de Deus. E Deus falava com ele, porque tem gente que acha que o Satanás, assim, ele está descontrolado. Não, Deus falava com ele. De onde você vem? Ele falou, de andar pela terra e passear por ela. Turista. Aí Deus fala para ele, e você observou meu servo Jó? Por que Deus fala isso? É porque ele devia estar muito perto do Jó. Fala assim, que cara encrencado, pai. Eu não consigo. E Deus fala, você observou? Porque não tem ninguém na terra como ele, justo, íntegro e que se desvia do mal. E o Satanás, como Satanás fala, também o interesseiro. Deixa eu mexer nos trem dele para ver se ele não te amaldiçoa, né? Deus foi para mexer. E ele mexeu de uma maneira federal, uma maneira satânica. Passado um tempo, nova reunião, lá no céu. E vem Satanás no meio. E aí, de onde você vem? Passear pela terra, andar por ela. Você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Você falou a respeito das coisas, olha lá como ele continua reto. Você não deixou eu tocar nele? Deixa eu tocar nele. Deixa eu pôr uma doença nele para ver se ele não te amaldiçoa. E a gente fica pensando, fala assim, gente, mas para que Deus deixa isso? Olha, eu vou te falar, é só se a gente ler mais a Bíblia, a gente vai ver que os principados e as potestades estão aprendendo com a igreja do Senhor Deus, com o povo de Deus, a respeito da eficácia do amor de Deus. Tem gente que é fiel, tem gente, não é todo mundo que está corrompido não. Aí você fala assim, puxa, mas eu estou com medo, e se o Satanás chegar agora lá no céu, e ele falar assim, Deus falar assim, você viu o fulano, que aí é você no caso, né? Hoje não tem essa possibilidade mais, porque desde que Jesus chegou lá, o Satanás foi expulso lá. O que quer dizer isso? Antes ele chegava lá com o crachá dele lá para passar, era permitido ele acessar. Hoje, na hora que ele chega lá, o que? Acesso negado. Ele caiu na terra cheio de fúria, porque ele sabe que pouco tempo resta. E com a sua voz cebosa, com o seu evangelho, água com açúcar, com um evangelho estranho, ele está seduzindo as pessoas, para que as pessoas não vão no foco, que é arrepender dos seus pecados, deixar a sua vida má, e fazer caminhos retos diante de Deus. Entender que o Espírito Santo de Deus nos foi dado, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que Jesus sofreu o que sofreu e confiou a nós o mesmo ministério que ele teve. E ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho não é um evangelho de esquemas, de pessoas preferidas de jeitinho. O caminho é apertado, a porta é estreita, que conduz à salvação. Agora tem uma porta larga e tem um caminho espaçoso, que conduz à perdição. E são muitos os que acertam com ela, porque as pessoas não querem, não querem. Não, Jesus me salvou, né? Ninguém merece, né? Nós somos os melhores. Meu irmão, acorda, olha para o espelho, faz nós somos muito amados, nós temos um Deus que nos ama,
e que não desiste de nós, e que nos dá a palavra, e contende conosco, que vai ali, o que apertando o parafuso, e está bom demais. Sabe por quê? Nós temos um futuro, não é porque nós somos bons, é porque Deus é bom, e Ele nos ama. Ele nos ama, e Ele prometeu que a gente vai ter uma chegada segura. Ele nunca falou que a gente teria uma viagem tranquila, mas que nós vamos ter uma chegada. Olha só para o nascimento de Jesus, não dava de Deus reservar pelo menos uma maternidade lá em Belém da Judéia, né? Não tinha jeito, já que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de transportar Maria, o que? Voando assim até chegar lá em Belém, precisava ser num lombo de um burrinho. É só a gente notar tudo aquilo que envolve para ver o seguinte: Deus fez opção o contrário que esse mundo é gerido pela vaidade, é escravizado à vaidade, e Deus fez opção da humildade e da mansidão. Amém, irmãos? Jesus nasceu pobrezinho, mas não foi para colocar umas ovelhinhas no presépio, a gente falar assim, olha que fofo, porque os nossos presépios, eles não cheiram mal. Agora vai no lugar onde tem ovelha, tem vaca, tem cavalo, e vê lá se é cheiroso, um lugar para você colocar um bebezinho. Como que uma mulher vai ganhar neném numa estrebaria? A gente tem de cair na real e verificar que nada pode interromper o propósito de Deus. Como que o Filho de Deus sai fugido de Belém por conta que um desqualificado igual Herodes mandou matar todas as crianças? Por que não infartou esse sujeito? Nós podemos ter todas as perguntas, mas ao invés de termos essas perguntas, nós temos de ser iluminados pelo caminho, pela maneira como que Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem. Será que Jesus não podia ter uma família menos complicada? Os seus irmãos não criam nele, a sua mãe e os seus irmãos iam lá para a porta de onde ele estava pregando e fala assim, escuta, fala para ele que nós estamos aqui para falar com ele. Jesus fala assim, olha, fala para eles lá, que a minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro, porque são aqueles que ouvem a minha palavra. E ele fala, as ovelhas ouvem a palavra do pastor. Que palavra que nós temos ouvido? Qual palavra que nós temos crido? E como é que nós temos conduzido a nossa vida? Às vezes nós estamos frustrados, porque nós temos expectativas em Deus, e Deus não prometeu nada das expectativas que nós temos. Nós temos sentimentos conflituosos, mas a Bíblia fala que até mesmo o sentimento que nós devemos ter é o mesmo que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou das suas prerrogativas, assumiu a forma da sua criatura, se humilhou e foi obediente até a morte. Já viu? Ser fiel até a morte. Ah, não, mas será que eu vou ter de morrer? Não, enquanto você viver, você tem de ser o quê? Fiel. Não quer dizer que vai morrer, vão te matar, vai morrer, mas não quer dizer que vai ser morto assim. Mas o trato é, enquanto vivo, eu devo ser fiel. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Esse é o evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala assim, que o que Deus tem preparado, e nós vamos agora para um outro texto, né? Que vai encher o nosso coração, porque você vai ver que coisa linda, aí você vai pôr muita coisa fofa aqui para frente, mas antes da fofura toda, né? A gente tem de entender que a gente vai ter de ser preparado para ir para esse lugar, não dá de ir do jeito que nós somos, hein? Imagina, a gente chegar no céu do jeito que a gente é, que estrago que nós vamos fazer lá, não é verdade? Aquele que rouba, já vai querer levar uma picareta, porque as ruas de ouro vai querer o quê? Pôr no bolso, não é isso? Aquele que tem a língua comprida, imagina,
Quem gosta da confusão, como é que vai fazer confusão no céu, que é tudo claro? Então a gente tem que escutar essa palavra. Mas vamos lá para Isaías, o profeta. Tem 2 textos, né? Vamos pegar o capítulo 9 primeiro. E o 11 fica para outra oportunidade. Capítulo 9 de Isaías. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram em ti, diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando reparte o despojo, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia das vitórias sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. O que ele está falando? De uma mudança, do povo que andava na escuridão, não vai andar mais na escuridão, porque a luz vai brilhar. Aonde havia guerra, que a pessoa vestiu uma bota para ir para a guerra, essa roupa de guerra vai ser jogada fora. Por quê? Porque o príncipe da paz viria, e veio. O povo que andava na escuridão vai enxergar, e ele vai aumentar a alegria de uma maneira tal, que é igual a alegria do povo no tempo da colheita. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então olha que não é uma invasão de alienígenas que vai acontecer aqui nessa terra, né, de anjos, que vão, não, fala assim, sabe por quê? Porque um menino nasceu. Alguém parecido conosco, que no mesmo processo que nós, o que? Chegamos nesse mundo, não é verdade? Toda gente nasce, né? Artista não nasce, artista estreia, né? Mas gente nasce, cresce, é educado ou não, recebe educação ou não, e Jesus passou por todo esse processo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está o quê? Sobre os seus ombros. Pode notar na Bíblia que quando Jesus chega na terra, parece que você olha o Antigo Testamento, parece que o Satanás era extremamente discreto, porque quando Jesus chega aqui na terra, agita o quê? O mundo espiritual. Às vezes passam uns 2, 3 capítulos na Bíblia, tem mais capítulo do que o Antigo Testamento inteirinho, não é verdade? Por quê? Porque a serpente percebeu, é ele, e de todo jeito tentou o quê? Subjugá-lo, tentou domesticá-lo, tentou fazer parceria com ele, e Jesus desprezou isso tudo, e tomou o cálice de Deus, e permitiu que a serpente ferisse o seu calcanhar, mas naquela morte ele foi o quê? Sentenciou, esmagou. Hoje, o inimigo das nossas almas sofre de esmagamento de cérebro. Eu não sei se já teve a oportunidade de ver uma cobra quando ela é machucada, o tanto que ela fica doida.
É exatamente isso. Não acabou a história ainda não. Mas é algo que a gente não pode brincar. Não tem como fazer nenhum tipo de parceria, a gente ficar desavisado nisso, porque nós estamos seguros, debaixo da palavra de Deus, com o escudo da fé, com o capacete, não é? A salvação, com os pés, com o evangelho da paz, com a couraça da justiça, falando a verdade, andando na luz, e não nas trevas. Amém, queridos? Amém? Pois bem, então aqui diz que o nome de Jesus, a gente não viu isso ainda, mas a gente conhece, arde no nosso coração. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o seu governo não terá fim. E para a gente finalizar, vamos pular 2 capítulos, que vai ser outra profecia maravilhosa, né, que está lá no capítulo 11 de Isaías, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre esse rebento o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá segundo ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com o vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa da sua cintura. Agora, olha que coisa mais fofa vai acontecer aqui. O lobo habitará com o cordeiro. Já pensou um lobo e um cordeiro habitando junto? O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá a palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. Pode notar então que aquela serpente lá era outra coisa, é isso? A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. Uma vez eu vi um sujeito pregando, né? E ele estava pegando aqui para falar o fundamento o quê? Da criança sendo cuidada pela sogra, né? Porque fala da criança o quê? Brincando com a toca da cobra, né? Tem de tudo. Não é disso que fala. Já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente, né? Que ele achava que era disso que se tratava. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Olha o que precisa. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é algo que nós ansiamos. Nós vemos isso? Não. Mas isso está dentro de nós. O seu reino está dentro de nós. E é isso que nós devemos anunciar. E é assim que nós devemos decidir as encruzilhadas das nossas vidas. Porque sempre vai ser uma escolha, ou é a morte, ou é a vida, ou é o bem, ou é o mal. E essas decisões têm a ver, ou é sentimento, ou é fé, porque o nosso desejo é contra nós. Não é isso? Você já percebeu que o desejo é contra nós? Já percebeu? Quem tem de levantar cedo aqui? Quem sente de levantar cedo? E por que você levanta cedo se você não sente? Eu não levanto cedo porque eu tenho fé que se eu não levantar cedo e trabalhar, não vai ter salário no final do mês. Está vendo? É uma fé pequenina, mas é uma fé. Nós somos do contra. Quem é alto quer ser um pouquinho mais baixo, quem quer baixo quer ser mais alto, não é isso? Aqui as fininhas, né, que parece uma vagem, queria ser o quê? Fortinho, não é isso? Os fortinhos queriam ser o quê? Não é isso? Os solteiros estão doidos para casar, né? Só os casados que querem continuar casados, a única exceção.
Eu não estou entendendo que os irmãos estão rindo. Ai, Jesus. A vida é pela fé. O meu justo vive pela fé. A fé é a maneira de o justo viver. Fé é um estilo de vida. Sentimento é a vida natural. A vida da fé é a vida sobrenatural. Tem gente que acha que sobrenatural é cadeira voando, é gente caindo. Não, isso é esquisito. Sobrenatural é acima do natural. Naturalmente, acabou. Sobrenaturalmente, mais uma milha. Naturalmente, chega. Sobrenaturalmente, estamos juntos. Naturalmente, não há perdão. Sobrenaturalmente, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a história que Jesus veio nos dar, uma oportunidade de nós vivermos de maneira sobrenatural. E Ele não fez isso por decreto. Ele veio aqui para mostrar como é que é. Ele, ao invés de mandar, ó, seguinte, eu sou o Criador, então vocês tenham juízo, ele sabe que a gente não dá conta. Por isso que a palavra de Deus fala, Cristo em nós, a esperança da glória. E todo o evangelho diferente disso, não é o evangelho. O evangelho sempre esteve o quê? Com inimigos, com falso. Já no tempo lá de Jesus, do Paulo falando que a salvação é pela graça, já apareceu gente lá. Olha, é o seguinte, vou explicar para vocês. A gente gosta de pecar, Deus gosta de perdoar, então nós vamos pecar, que a gente fala que nós gostamos, e Ele vai perdoar porque Ele gosta do quê? Paulo falou assim, o que é isso? Onde vocês vão desse jeito? Logo depois, apareceu as pessoas que queriam misturar o evangelho com filosofia, até hoje tem. Quem tiver cuidado, pode separar que a Bíblia fala das filosofias e vãs sutilezas, que engabelam os homens. A sabedoria do mundo, ela é uma loucura para Deus, assim como a sabedoria de Deus é uma loucura para os homens. É uma briga. Jesus chegou depois dos filósofos, tudo da Grécia, não citou nenhum. Porque ele não estava falando algo que ia afofar o nosso cérebro, mas era para mudar a nossa vida. Depois sumiram com a Bíblia. E a igreja entrou num tempo de escuridão. Tentaram recompor o panteão romano, colocando lá no lugar daqueles deuses gregos, panteão grego, dos deuses gregos, pessoas no lugar. Então se tinha lá o Deus do amor, nós vamos enfiar o Santo Antônio casamenteiro que dá certinho. Se não sei o que tem um fulano, põe o outro lá. Aí a rainha dos céus, essa aí dá certinho para a mãe de Jesus. E foi assim o quê? Durante muito tempo. Até que a Bíblia de novo foi colocada o quê? No lugar. Mas aí vieram os humanistas, que falaram o seguinte, essa conversa de Adão e Eva, isso aqui é folclore. Essa situação aqui também é outra coisa, e as pessoas foram se perdendo nisso. Depois veio o tal do movimento Jesus, que tentou adocicar a nossa vida. Ultimamente, as pessoas têm crido muito no evangelho da prosperidade do aqui e agora, e não da prosperidade da alma. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, com todo o temor, e não é uma pregação azeda. Deus só tem compromisso com o evangelho dele. E nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é 2 horas de leitura. Marcos, com 1h25 você lê o Marcos inteirinho. O Lucas
Aí é um pouquinho mais, dá umas 3 horas. Já o João é pouco também, com 1 hora e pouquinho você lê o João inteirinho, não é muita coisa. É menos do que assistir 3 ou 4 partidas de futebol, é menos do que assistir 3 ou 4 filmes no Netflix. Eu acho que dá para a gente decorar isso tudo. E isso aí tomando conta da nossa vida. Porque aí nós vamos ter anticorpos. Aí na hora que o cidadão chegar aqui e falar, na hora você sabe se é a palavra de Deus ou se não é. Agora, se você não tem anticorpos, o cidadão fala aqui, se você gostou da palavra, fala, é essa mesmo. E se não for? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém, irmãos?